Olá, hoje falarei a respeito de uma coisa que eu estava pesquisando e apareceu para mim na internet, no feed de notícias, né? O jovem brasileiro que foi à justiça para se livrar do serviço militar. Bom, não vou dar só minha opinião aqui, vou até vou falar algo mais técnico, porque isso aqui eu já estudei, tá? Essa questão do serviço militar e ele é sim obrigatório, existe na lei brasileira, né? Que o serviço militar, depois que o jovem completa 18 anos, ele é obrigatório, ele tem que se alistar, até porque, óbvio, senão ele sequer consegue tirar o passaporte, ele também não pode tirar o seu título de eleitor, tem uma série de questões. Só que, na época que eu fui fazer o meu alistamento obrigatório, você pede dispensa, né? Até porque eu estava estudando já na época, eu já estava fazendo minha faculdade de Direito, e na grande maioria das vezes, você sempre é dispensado por excesso de contingente, né? Porque sempre tem gente querendo servir, né? Não sei como está a situação agora, né? Porque faz 10 anos, né? Porque eu tenho 28 anos agora, na época eu tinha 18. Mas assim, a minha opinião a respeito do serviço militar obrigatório é que não deveria ser obrigatório. Até porque o Brasil é um país bem pacífico, quase nunca entrou em guerra, então não tem porquê. Não tem porquê ser obrigatório e a gente sabe que o exército brasileiro ele fez diversas coisas muito ruins, né? Apesar da pessoa falar que nos livraram do comunismo, mentira, né? Praticamente na década de 70 e 80 eles fizeram medidas totalmente absurdas econômicas e levaram o Brasil a um colapso econômico, né? Era sim mais seguro de fato, mas aquilo, você vai trocar segurança por liberdade é meio complicado, né? O ideal seria tentar um pouco dos dois, né? Você perde a sua liberdade, tá certo que a liberdade na época quem não tinha era quem era guerrilheiro, né? Mas ainda assim, não tem nem comparar em relação a outras ditaduras, né? A China, por exemplo, enfim, é uma ditadura muito pior. Mas realmente era uma questão muito complicada. Só que assim, eu vou ler o texto e comentarei a respeito e o que eu estudei já e o que eu aprendi a respeito disso. Ó, a justiça concedeu a dispensa, ó, então aqui no caso a justiça concedeu a dispensa do serviço militar para, não vou dizer o nome do sujeito, mas está aqui, eu acho que está tá com um asterisco, acho que é porque ele não quis ser identificado, talvez, né? Ó, de 19 anos após o jovem processar o exército. A decisão é liminar, então ainda pode ser revertida. Eu ia falar o nome do sujeito. Ele já estava servindo, mas vai poder deixar o quartel e prestar serviço alternativo. Isso é interessante. Isso é interessante. A questão aqui do serviço alternativo. Existe realmente uma questão que diz que se a pessoa ela realmente tem convicções ideológicas que se contrariem ao serviço militar obrigatório, então ela pode ser dispensada. Isso existe, só que ela vai ter que prestar um serviço alternativo. É aquilo. Aí no caso existem dois direitos em conflito. O direito, na verdade não é nem direito, aí é uma obrigação de você servir o exército, mas existe também o seu direito, no caso, de pacifismo, né? Se o cara não quiser servir, ou porque às vezes o cara é uma testemunha de Jeová, ele não gosta de exército, ou por exemplo, como não foi no caso do Muhammad Ali, ele disse que era muçulmano, e os muçulmanos eram contra a guerra, então ele também não queria servir na guerra do Vietnã, até foi preso, né? Infelizmente, absurdo, né? Você vê, o Estado ele sequestra pessoas, né? Mas existe sim no Brasil, se você, por exemplo, você é anarquista, por exemplo. Ah, eu não gosto do exército, não gosto do Estado brasileiro, sou anarquista, eu não quero servir. Às vezes o Estado até pode te dar, não, beleza, vamos te dispensar de você servir. Só que você vai prestar um serviço alternativo. Por exemplo, você vai ser porteiro do quartel. Então, às vezes você não vai dar tiro nem nada, mas
Esse que é o problema. O Estado ainda assim vai te obrigar a prestar alguma coisa. Então, assim, ele vai ser dispensado do serviço militar obrigatório, mas ele vai ter que prestar um serviço alternativo ali para ajudar, entendeu? Mas o absurdo disso é que esse serviço militar obrigatório ele é de 1 ano. E não é remunerado, tá? Ele não é remunerado. E se o cara tá fazendo, por exemplo, uma faculdade, isso pode atrapalhar. É que assim, eu tive sorte, eu não sei, na época eu fui me alistar, na época que eu fui me alistar, o contingente estava lotado. Muita gente queria servir. Você até fica tipo, caramba, né? Como que a pessoa quer servir, né? Faz o menor sentido, né? É uma coisa ruim, né? Mas isso aí, o serviço militar brasileiro é obrigatório, a votação é obrigatória, mas vamos dar seguimento. Ele entrou na justiça alegando objeção de consciência por ser pacifista. Existe sim, é aquilo que eu falei, ele pode ser sim dispensado de servir obrigatoriamente no exército por ser pacifista, às vezes por ser anarquista, às vezes por ser testemunho de Jeová, por ser muçulmano, e fala, pô, eu não gosto de guerra, entendeu? Ó, em 2021, quando ele completou 18 anos, a idade para o serviço militar obrigatório, precisou se alistar, ele não imaginava que seria convocado. Não tenho físico para isso, não sou forte nem atlético, eu sempre fui contra isso ser obrigatório. Tá certo, com certeza. Até acho que você obrigar pessoas a fazer um treinamento no que a pessoa não tem porte físico para isso também é um absurdo. Dizem, não sei as más lendas, que quem tem miopia, por exemplo, eu tenho miopia, também deveria ser dispensado, porque a pessoa tem uma certa deficiência. Tem gente que fala que se a pessoa é filho único também, pode pedir a dispensa, porque como você é filho único, você pode, isso você servindo pode ser uma coisa trágica para os seus pais, alguma coisa do tipo. Tem alguns argumentos também. Eu tive um tio que teve que servir, o resto não serviu nada. Não sei como é que funciona, deve ser frustrante você ser convocado, porque não é remunerado. Se fosse remunerado, você até poderia pensar, pô, legal, pelo menos é remunerado. Mas não é igual quem é igual ao mesário de eleição. Não é remunerado também. Mesário de eleição, se você foi convocado, você se lascou também. Você se lascou, você vai ficar lá, vai trabalhar e não vai ganhar porcaria nenhuma. É isso, é aquilo, é o trabalho escravo. Eu considero isso como trabalho escravo. Se não remunerasse ainda, falasse, beleza, remunerou, legal. Ó, eu sou pacifista contra a violência, não quero treinar para a guerra. Burrice também, né? Vamos ser sinceros. Acho que treinar é uma coisa necessária, mas é aquilo. Se fosse remunerado, eu até acho que mais gente ia querer servir, mas aí que tá, ia ser remunerado e o Estado não ia ter dinheiro para pagar, né? Ainda mais o exército, né? Que os caras não tem muita condição, vai pagar. Difícil, né? Em geral, quem não deseja servir consegue a dispensa do serviço militar, já que existe excesso de contingente. Com esse cara, no entanto, foi diferente. Quando foi se alistar no tiro de guerra em sua cidade, no interior do Ceará, ele não foi dispensado, mesmo deixando claro durante o processo que não tinha o desejo de servir. Eu falei em todas as entrevistas, conta. Nossa, que azar, hein, mano? Puta que pariu. Caramba, hein? Isso é difícil mesmo. Eu quando fui pedir meu alistamento, quando fui fazer o meu alistamento na Marinha, porque eu morava até hoje eu moro em região litorânea, na Marinha. Então você vai se alistar na Marinha. Eu não fui no Exército. O meu alistamento, eu falei logo desde cara, falei, eu não quero servir, não quero servir, não quero servir. Até por isso, acho que os caras me deixaram por último. Eu cheguei lá às 6 horas da manhã, saí de lá 2 horas da tarde morrendo de fome, cansado pra caramba, querendo ir embora dali. E os caras deixavam a gente assim, em fila, em pé, assim, até esperar. Era um absurdo, mas palhaçada, é aquilo, para vangloriar a gangue estatal, né? E ainda se, aquilo que eu falei, ainda se fosse remunerado, ainda se valesse a pena, ainda se você, tipo, ganhasse alguma coisa, não, você vai ser premiado por alguma coisa, seria, né? Seria interessante, mas tem que servir absolutamente vai importar nada, assim, sabe? Realmente não dá para entender para que eles fazem esse tipo de coisa, né? Ainda mais se é obrigatório, né? Tem muitos países na Europa que o serviço militar não é obrigatório. E creio eu que nos Estados Unidos ele não é obrigatório também. A Grécia, acho que é obrigatório, tem países que que é obrigatório, mas tem países que não é obrigatório. A maioria acho que não é obrigatório. Mas enfim,
talvez porque ele esteja morando talvez porque ele é no interior do Ceará, lá não tem muita gente, aí eles tiveram que convocá-lo, porque, né, enfim. O jovem também não sabia que tinha o direito garantido pela Constituição de alegar objeção de consciência para evitar o serviço militar bélico e prestar o serviço alternativo em tempos de paz. Serviço alternativo em tempos de paz. Sim, é aquilo. Tem essa objeção, que é a cláusula de consciência. Isso aí é uma coisa que você tem a oportunidade de alegar, falando, ah, não, eu sou pacifista, ou minha religião é o islamismo, eu sou testemunha de Jeová, eu sou contra a guerra, ou até mesmo o cara que, sei lá, ele é contra o Estado, por exemplo. Ele fala, não, eu sou anarquista, eu discordo da estrutura estatal, beleza, tranquilo. Só que aquilo, você vai ter que fazer uma outra prestação, você vai ter que prestar uma outra coisa. Então, por exemplo, você vai ser porteiro do quartel, você vai trabalhar lá, sei lá, trabalhar, né? Você vai ser escravo, né? Vai trabalhar lá, sei lá, você vai servir o café pros caras, entendeu? Então, assim, é aquilo. Ele vai ter que ficar lá sendo escravo dos caras, né? É meio complicado, sabe? Enfim. Quando descobriu, enviou ao exército o pedido de prestação do serviço alternativo ao serviço militar. Esse é o serviço alternativo, porteiro de quartel, entendeu? O cara não vai trabalhar como um soldado, ele vai ser alguém ali, ele vai fazer vai prestar alguma coisa alternativa, vai servir de alguma coisa ali que seja útil para o exército, ele vai prestar alguma coisa ali em outro sentido para ajudar o exército. Mas dentro do exército, praticando coisas, por exemplo, sei lá, o cara fazendo tiro, fazendo flexões, o trabalho mais pesado, realmente ele não vai precisar fazer. Agora, a questão de alguma prestação, infelizmente, o sujeito ainda vai ter que fazer mesmo. Nesse meio tempo, ele havia se associado ao Livres, movimento liberal que começou no PSL. Movimento de quem dá bunda, né? Igual o Olavo falava, liberal ele espera ansiosamente por uma... Eu não vou falar isso, mas você sabe o que o Olavo falou, né? De uma coisa comunista, né? Que eles, liberal é isso, ele adora um comunista, né? Vamos lá. Ele saiu do partido em 2018, quando Jair Bolsonaro se filiou para concorrer à presidência. Uma das principais bandeiras do grupo é a campanha pelo fim do serviço militar obrigatório. Eu também acho que isso é necessário. Assim como o fim do voto obrigatório, assim como qualquer coisa que seja obrigatória dentro do Estado, ou imposto, né? Mas isso aí ainda você pode alegar que realmente existe essa cláusula de consciência, né? Como é que fala? Essa objeção de consciência. Você falar, não, mas eu não quero, entendeu? Eu não quero, porque eu sou religioso, que eu sou pacífico. Essa objeção de consciência. Segundo o presidente, a entidade já ajudou mais de 800 jovens a pedir a dispensa. O grupo oferece assessoria para pedir a dispensa aos associados, que pagam um valor mensal para ser parte da organização. Então você paga para ser parte da organização, eles que te ajudam. Ele foi o único que chegou a entrar com o processo na justiça. Os outros conseguiram através do requerimento de serviço alternativo. Isso porque a resposta para o pedido do jovem demorou tanto para chegar que ele já estava servindo. Quando chegou, era uma negativa. O advogado afirma que ele passou por um enorme entrave burocrático que o impediu de ter seus direitos garantidos. Não caberia ao Exército negar o requerimento, é um direito garantido pela Constituição, afirma, que entrou com um mandado de segurança contra a instituição das Forças Armadas. Me disseram que o pedido precisava ser aprovado em Fortaleza, que iam mandar. Eu perguntava várias vezes se tinha resposta. Perguntava, mas não tinha atualização. Passou mais de um mês. Quando chegou, eu já estava servindo. Aí é complicado mesmo, né? Ainda mais se o cara estuda, né? Imagina. O cara estuda, tem que parar os estudos para servir, meu. Aí é pior ainda. Fiquei muito chateado. Tem gente aqui querendo servir e não pode, por excesso de contingente. Eu não quero servir e eles me obrigam. O exército é foda mesmo. Realmente tem muito canalha que faz esse tipo de coisa para irritar mesmo, sabe? Eu acho que assim, esses caras, por que eu falo? Cara, exército só tem gente truculenta, sabe? Assim, é legal, então, essa questão de você entrar em guerra, de você lutar pela sua nação. A gente está em período de paz, o Brasil quase nunca entra em guerra. Pra que tem isso? Que guerra que o Brasil entrou, ganhou?
A justificativa dada pelo Exército para o jovem foi que o requerimento não poderia ser aceito porque ele já estava matriculado nas suas fileiras como atirador. Quando ele fez o pedido, ele não tinha se matriculado ainda. Advogado do Livres que representa ele no processo. O jovem conta com a ajuda do grupo, mas qualquer pessoa pode fazer o requerimento de serviço alternativo, mesmo sem advogado, tá vendo? Serviço alternativo mesmo sem advogado. Além do mais, não existe na legislação uma data limite para alegar objeção de consciência. É algo que pode ser alegado a qualquer momento. Questionado pela BBC News Brasil, que é a fonte da notícia que estou lendo, né? O Exército afirmou que o pedido dele havia sido indeferido por apresentação fora do prazo legal. Não existe isso, né? Questionado em que lei ou regra administrativa apontava esse prazo, o Exército disse que o Comando Militar do Nordeste responderia essa pergunta, o que não aconteceu até a publicação dessa reportagem. Cara, Exército é foda, mano. O Exército afirmou ainda que em nenhuma oportunidade o referido atirador manifestou descontentamento com a sua experiência no serviço militar ou chefe de instrução. Você acha que óbvio que ele manifestou, senão ele não estaria pedindo isso aí. Sem prazo definido, o juiz que concedeu a dispensa para ele afirmou não prestar o serviço militar bélico, afirmou que não prestar o serviço militar bélico por objeção de consciência é um direito que não está sujeito a prazos. Isso é importante, hein? A objeção de consciência não guarda pertinência com prazos objeção de consciência não guarda pertinência com prazos preclusivos. Preclusivos é aquilo que ele tem um prazo, entendeu? Que tem preclusão. Não, você demorou muito, entendeu? Ele é um direito que não tem esse prazo de prescritivo, entendeu? Ele não acaba com o tempo, né? Tá vendo? Olha, escreveu o magistrado que determinou que o Exército faça certificado de dispensa desse sujeito aqui. Certificado de dispensa. O Exército ainda não recorreu da decisão. Aqui é a notícia, aqui vai falar da objeção de consciência. A obrigatoriedade do serviço militar obrigatório está formalizada na Constituição Federal de 1988, que, no entanto, também garante o direito à liberdade de pensamento e de consciência. Exatamente. Inclusive é irônico, né? A gente não ter liberdade de expressão num país que existe liberdade de pensamento, direito à liberdade de pensamento e de consciência. É complicado. Olha lá. Por isso a Constituição determina que quem tem obrigação de consciência religiosa ou filosófica tem o direito de prestar serviço alternativo. E aquilo, você não vai servir realmente, mas você vai fazer uma outra atividade. O que é objeção de consciência filosófica? Você é anarquista. Se é um anarquista, você é contra o Estado, então você não precisa servir. É basicamente isso. Então, a consciência religiosa é testemunho de Jeová, ou é muçulmano. O juiz aponta que o serviço militar surgiu no Brasil em 1542, quando o país ainda era uma colônia de Portugal administrada sob o sistema de capitanias hereditárias. Né? Vocês lembram que essa história é capitania hereditária. Né? Na história contemporânea está imbricado com a própria formação e manutenção institucional do Estado brasileiro. Então, na história contemporânea, está imbricado com a própria formação e manutenção institucional do Estado brasileiro. Diz ele que destaca a importância histórica dessa obrigatoriedade. Importância histórica. Pelo amor de Deus, o Brasil quase nunca entrou em guerra, nem entrou em guerra. Por que tem essa obrigatoriedade? Não faz o menor sentido. É a mesma coisa de você dar aposentadoria altíssima lá, um valor absurdo para militares, os caras quase nunca entram em combate, os caras não fazem nada, basicamente. Só ficam lá, prestando continência. No entanto, na decisão, o magistrado que cita a jurisprudência do STJ, nesse sentido, afirma que tanto o direito à liberdade quanto o serviço militar obrigatório são valores importantes que podem ser equacionados em casos concretos. É isso que eu falei, lembram? Que são dois pontos, é aquilo. Você tem o direito à liberdade e o serviço militar obrigatório, certo? Um não é muito mais importante do que o outro. Eu acho que o óbvio, a liberdade é muito mais importante. Mas, pela regra estatal, você tem que equacionar. Então, o cara não vai servir no exército, mas ele vai prestar ele vai fazer uma prestação alternativa, ele vai prestar um serviço alternativo. O que acontece? Quando ele presta um serviço alternativo,
ele não está, obviamente, dentro do exército, mas ele ainda vai estar servindo, né? Querendo ou não, é um serviço que ele vai fazer de graça, que não vai receber absolutamente nada, né? Então, equacionado é isso. Você vai tentar extrair um pouco dos dois para chegar num comum acordo. Falar, não vai servir, mas também não vai ficar sem fazer nada. E olha, é muita tristeza isso, viu? O cara pedindo para ser dispensado, olha, meus pêsames mesmo. Rodrigues relembra, que é o ministro, né, Rodrigues relembra que dispensar os candidatos que não desejam servir é uma política já adotada pelo Ministério da Defesa desde 2007, quando foi incluída na ficha de seleção uma opção para quem não deseja prestar e que não requer sequer justificativa. É aquilo. Então, assim, você dispensar os candidatos que não desejam servir é uma política já adotada. Tem que ser adotada mesmo. Vou pegar um cara que não quer servir para servir, o cara vai ficar mais puto ainda, né? Nos Estados Unidos, existe aquela questão, você serve se você quiser, entendeu? Então, óbvio que assim, o cara tá lá porque quer, né? E lá também acho que dá um bem mais dinheiro do que o Brasil, né? Agora, o sujeito que agora pretende buscar outro emprego, que agora pretende buscar outro emprego para ajudar sua família, afirma que nunca entendeu por que houve tantas dificuldades no seu caso. Não entendi por que fizeram isso comigo. Indeferiram o seu requerimento. Não faz sentido. É um direito meu que não podia ter sido negado. O nome foi alterado, tá? Então não tem problema. Correto, né? Expor o cara também, né? Bom, Conclusão. Eu achei muito interessante comentar a respeito disso, porque o cara ele precisa ajudar uma outra família e precisa procurar um outro emprego. Agora imagina, o cara vai servir, fazer o serviço militar obrigatório, vai se desgastar e vai ter que trabalhar ainda de outro, né? Cara, absurdo. Tipo, eu acho que o mínimo do bom senso você tinha que perguntar pro cara, você estuda? Você trabalha? Você estuda ou você trabalha? Cara, automaticamente o cara deveria ser dispensado, porque o cara já está dentro do mercado de trabalho. É um absurdo tirar alguém que está dentro de um mercado, já dentro do mercado de trabalho para falar, não, o cara vai servir. Para que o cara vai perder tempo da vida dele, vai fazer nada, às vezes o cara não está interessado. Se o cara está interessado, ele não quer servir. Simples. Não, e o pior de tudo é que você deixa as pessoas mais putas ainda com o exército. Porque aquilo que ele alegou, quem quer servir não serve, quem não quer servir acontece isso. Mas isso é muito interessante porque realmente existe essa questão aí nessa cláusula aí de consciência, dessa objeção de consciência, que você alega alguma coisa, que fala, eu não quero servir por conta, sei lá, de uma liberdade filosófica, eu sou anarquista, não quero servir o Estado. Ou o cara fala, eu não concordo com o exército, acho que o mundo deveria ser pacifista, entendeu? Não concordo e não quero servir. Ou o cara, sei lá, é religioso, é testemunho de Jeová, ou é muçulmano, fala, não, minha religião ela fala que tem que ter paz, eu não quero servir. É aquilo. Eu acredito que o serviço militar obrigatório, ainda mais no Brasil, é um erro grotesco. Porque tem gente pra caramba. Tem gente pra caramba. E isso eu poderia até alegar, mas é questão de defesa nacional. Cara, o Brasil não entra em guerra com ninguém. O Brasil não entra em guerra com ninguém. E defesa nacional, cara, é aquilo. A gente tem tantos problemas internos que questão nacional de, sei lá, defesa nacional não é lá não é lá tão relevante em relação ao que nós já temos aqui, né? Mas é isso, achei interessante comentar. Eu vi essa notícia aqui, achei interessante, até porque é um conhecimento a mais, né, que eu tô dando a vocês, meus inscritos, né, que provavelmente não sabiam que existia essa questão da cláusula da escusa de consciência, né? Questão pode ser que escusa, objeção de consciência, né? É uma questão que você fala, não é minha, não faz parte do que eu quero. Minha liberdade de consciência não é algo que respeita isso. Eu não concordo com o exército e tal. É isso, entendeu? Mas eu acredito que sim, o serviço militar obrigatório é terrível e, se tem excesso de contingente, se tem muita gente que quer servir, por que pegaram um cara que não quer servir e botaram ele lá dentro?
Ah, mas o cara é do Livres. Independentemente, eu acho que podia ser qualquer um. Podia ser um cara que, sei lá, ele é bolsonarista, mas ele discorda do exército, sei lá, o cara às vezes é de direita, mas também discorda do exército, acha que o serviço militar obrigatório não deveria existir. Ou o cara às vezes é um bolsonarista e está estudando, às vezes o cara tá, sei lá, o cara tá cursando engenharia, porque o cara vai interromper os estudos dele para servir, sabe? Não faz o menor sentido. É muito mais importante um estudo ou, sei lá, um trabalho pessoal do sujeito do que o exército, entendeu? Tem muitas outras pessoas que poderiam aproveitar essa oportunidade e se dariam muito melhor numa carreira militar, mas uma pessoa que já tem emprego, não faz o menor sentido obrigar, né? É isso. Obrigado pela atenção, se inscrevam no meu canal, curtam o meu vídeo, compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais, deixem o seu like e, novamente, se inscrevam no meu canal, por favor, isso me ajuda. Tô tentando crescer, vamos ver se eu consigo, né? E é isso, um abraço e obrigado.